Saúdo a todos os companheiros, com a gloriosa paz do Senhor. Meus irmãos, que alegria poder estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor, com temor e tremor diante desse altar, e também diante dos meus amados pastores, a diretoria da nossa convenção, em nome do pastor João Gonçalves Mendes, nosso presidente. Abraçar a todos os companheiros, os quais já tive o prazer de apertar a mão de quase todos aqui no púlpito, e se pudesse ter todos vocês. Quero convidar-vos para o momento da mensagem da palavra. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 13, versículos 31 a 38, e capítulo 14, versículos 1 e seguintes até o 9. Encontra essa mensagem, vamos acompanhar juntos. Se a mídia estiver preparada, tem um pendrive para você colocar aí, só para uns breves tópicos, para interagir melhor. Se tiver, o pastor Adail, por favor, pode ir até lá e levar uma breve cooperação. Nos diz o texto sagrado, Evangelho de João, capítulo 13, versículos 31 a 38, e capítulo 14, versículos 1 até o de número 9. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, pois na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem diz amém? Glória a Deus para sempre. Meus amados e queridos irmãos, a nossa temática nesta tarde é os desafios do ministério eclesiástico na pós-modernidade, desenvolvendo o chamado sem embaraço, segundo Timóteo 2:4. Eu fiz essa leitura não descartando a indicada, porque nós vamos entender algo que o Senhor compartilhou no meu coração. Não sei se vai ser possível apresentar algo, mas eu quero fazer só um comentário sucinto sobre o movimento pós-moderno, a pós-modernidade, algo que surgiu de 1939 a 45, ali por volta
da Segunda Guerra Mundial, e é um movimento muito extenso que a história da sociologia gasta muito tempo, muita reflexão sobre. E esse movimento da pós-modernidade, ele fala de um conjunto de fenômenos sociais, culturais, políticos, artísticos na sociedade industrial. Só fazendo esse breve comentário, que enquanto na modernidade a ênfase era a urbanização e a mecanização, na pós-modernidade tem lugar os fluxos de informação, tratamento automático dos dados, a informatização. Mas quando a gente olha para o nosso tempo, para o estágio de desenvolvimento tecnológico da ciência em todos os campos, nós olhamos assim para esses conceitos e, meu Deus, parece que já fazem milênios. Nós estamos na era do metaverso, em que os pastores estão se transformando em avatares. E já tem igreja assim, trabalhando. Então os tempos mudaram. Mas o que é realmente importante dizer é que os desafios do ministério pastoral, como nós temos aqui no texto, desenvolver no chamado sem embaraço, os desafios do ministério eclesiástico, e é sobre isso que eu quero falar, sobre os desafios, e é claro, tomar apenas um pequeno tópico, porque são muitos os desafios, mas deixe-me citar alguns, porque irmãos, aqui, os desafios do ministério pastoral são enormes. Se há um tempo desafiador para você dizer, eu sou pastor, eu pastoreio, é esse tempo. Pois nós como pastores, meus amados irmãos, eu pelo menos sinto isso, o pastor ele teme e treme diante de Deus, só em pensar nos desafios do ministério. As qualificações que o ministério lhe impõe para o pastorado. E eu fico pensando, e eu sei que vocês também pensam. Talvez alguns não levem em conta isso, porque telefonam para uma agência e conseguem uma credencial e um diploma de doutorado, pós-doutorado. E ele coloca e sai apresentando, dando carteirada como se fosse o pastor, de uma credencial que ele recebeu pela internet. Eu fico triste com isso. Mas quantas dificuldades, irmão, nós temos, quantos desafios. Por exemplo, quantas dificuldades na teologia para serem compreendidas. Quantos pontos essenciais da fé que devem ser obrigatoriamente, são necessários que nós os conheçamos. Isso é desafiador. Quantos textos obscuros têm que ser explicados, quantos deveres precisam ser cumpridos. Tudo isso é desafio, sim ou não, meus irmãos? Quantos pecados devemos evitar? Quantas coisas que até bem pouco tempo nós gostávamos, era o nosso hobby, era uma pescaria, era uma caçada. Tantas coisas que nós abrimos mão, que nós deixamos de lado. Quantos pecados sutis que nós temos que evitar. Quantas tentações também igualmente sutis que precisam ser vencidas. Quantos problemas opressivos de consciência invadem o nosso coração e nós temos que resolver todo dia esses problemas. Meus irmãos, e eu estava meditando nesta palavra, pensando sobre esses desafios, eu fico a imaginar que classe de pessoas nós devemos ser. Quando vemos a classe de pastores tão depreciada, tão espoliada, tão denegrida, tão desdenhada, tão maltratada, ser pastor hoje é um traste. É ser considerado um pilantra, um propineiro, um corrupto. Mas nós podemos fazer ainda a diferença. A nova geração de pastores pode fazer a diferença. Pode pensar diferente, pode agir diferente, pode viver diferente. Que classe de pessoas nós temos que ser hoje? Pensando no nosso esforço em realizar a obra de Deus.
Mas eu creio, meus irmãos, e é esse o ponto que o Senhor me levou, que há um trabalho que que tem que ser realizado. Mas esse trabalho tem que ser realizado, não pode ser realizado por homens imaturos, incompetentes, desqualificados. Eu acredito que não. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Quem se lembra ali de 2 Coríntios, 1 Coríntios 9, 27? Ele dizia em outras palavras: eu tenho receio de que eu tendo pregado a outros, eu mesmo seja desqualificado. Isso é que é desafio. Paulo tinha esse receio no coração. Isso não é só nosso não, meus irmãos, entendam isso. Paulo disse: meu Deus, que receio. Qual era o receio dele? Pregar uma graça que ele não desfrutava, combater pecados dos quais ele ainda não foi liberto. Se eu tenho medo de pregar o que eu não estou vivendo, dizer que eu sou pastor, mas o que é que eu sou mesmo? Como um personagem antigo da televisão, o que é que eu sou? O que é que eu sou? Rei? De quê? Mas isso é coisa muito antiga, talvez só para a minha geração. É como diz o apóstolo Paulo, nesse mesmo, aí lá em 2 Coríntios 2, ele diz assim, na carta da tristeza, ele diz: mas para essas coisas, quem é idôneo? E o que nós vamos ouvir nessa escola bíblica, eu não tenho dúvida, que essa pergunta ela vai estar muito assim em evidência. Para estas coisas, para esse tipo de mensagem, quem é idôneo? Nós, irmãos, temos uma responsabilidade grande, porque nós estamos falando a meninos espirituais, estamos falando a mestres. Muitos daqui que conhecem muito mais de Bíblia do que eu, mas que são servos. Estamos falando aqui para doutores na palavra do Senhor, homens que pregam a palavra do Senhor praticamente todo dia. Então, em certa forma, eu tenho alguma facilidade de poder me dirigir a vocês. Mas realmente, meus irmãos, são muitos os esforços, os desafios do ministro do Evangelho que ele tem que enfrentar. Então o desafio mais recente, e aqui nós chegamos a um ponto, o desafio mais recente que desafiou e ainda desafia todos nós do Evangelho, é saber como lidar com a crise. E olha que eu não preciso me estender muito para falar de crise que nós vivemos hoje. Hoje o pastor João estava aqui agradecido, coração jubiloso. Irmãos, que tal sermos gratos deste encontro? 2 anos impedidos. Eu acredito que se todos os pastores tivessem o devido juízo no lugar, todos teriam feito a inscrição, estariam aqui. Que momento esse de celebração, depois de 2 anos de uma crise, de uma pandemia, em que perdemos centenas e centenas de companheiros. A igreja de Fortaleza perdeu 16 pastores, pessoas queridas, inesquecíveis, vão fazer muita falta. Só Fortaleza. Sabe, meus irmãos, como lidar com essas crises? Mas crise é a palavra que está na ordem do dia, sim ou não, irmãos? Está ou não está? Abra a televisão, guerra, rumores de guerra, crise por todo lado, crise política, crise institucional, crise econômica, crise social, sem precedente, meus irmãos. Crise espiritual, há uma crise de integridade nos arraiais da igreja do Senhor. Porém, a crise mais aguda, e é sobre essa que eu quero compartilhar, e que dá o tema essa mensagem, é a crise de direção. Diga assim comigo: crise de direção. Não está passando aqui, mas é a crise de direção. Pastor, onde o senhor tirou isso? Nesse texto que nós lemos. E eu quero caminhar com vocês, pedir que abramos as nossas Bíblias já no Evangelho de João, porque eu penso, meus irmãos, que um dos momentos mais estressantes da nossa vida como pastores é aquele momento que nós temos que tomar decisões, e são decisões cruciais. Decisões cruciais. Decisões que vão impactar a nossa caminhada, a nossa jornada. E quando você sabe que nós erramos em uma decisão, isso é como aquela pedra que a gente joga na água, ela faz ondas, não atinge somente a nós, atinge a esposa, atinge os filhos, atinge a igreja, atinge, enfim, tantas coisas, tantas pessoas. Então são tantas situações que nós vivenciamos, que às vezes
nós nos encontramos numa encruzilhada que nós gostaríamos de saber realmente qual a vontade de Deus para não perdermos a direção. Então há um fator comum, e isso é uma palavra de Deus ao meu coração, há um fator comum a todas as crises. Há um fator comum a todas as crises. É o fator direção. Direção nesse contexto aqui tem a ver com o destino, tem a ver com o caminho, tem a ver com o alvo, o caminho que deve ser trilhado para você alcançar o alvo. Meus irmãos, e aqui a gente vai pensar um pouco sobre o que a palavra de Deus diz. Quando voltamos um pouco, pensando no plano da redenção, todo o plano da redenção, ele vai dar ênfase a essa crise de direção, porque quando a gente observa desde a queda do homem em diante, a questão toda estava relacionada à direção. Mas veja agora Isaías capítulo 40, versículo 3, um rápido retoque nessa breve introdução que já está ficando grande. Isaías profetiza aqui quanto à crise de direção gerada pelo pecado, e nós sabemos muito bem. Aí Isaías diz assim: preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E quem não se lembra da grande promessa de restauração que poria fim à crise de direção, e que foi ouvida nas solenes palavras do profeta Jeremias, quando ele diz lá no capítulo 32, versículo 9: dar-lhes-ei um só coração. Crise de direção. E Isaías falando sobre o Messias, capítulo 30, versículo 21, conhecidíssimo de todos nós, ele diz assim: este é o caminho, o Messias, este é o caminho, andai nele. Meus irmãos, nesse sentido é que eu quero compartilhar convosco sobre a crise de direção evidenciada aqui na vida dos discípulos de Jesus. Todo o colegiado apostólico enfrentou a crise de direção. Contudo, ela é muito mais específica na vida de Pedro, Tomé e Felipe, mas todos estavam igualmente afetados por uma crise aguda, eu posso dizer, de direção. Então vamos pensar aqui um pouco sobre isso. A primeira crise, a crise de direção de Pedro. Então você está com a Bíblia aberta, veja os versículos 13, 33 a 38. Eu vou apenas parafrasear, porque já leio no início. E em escola bíblica a gente não pode brincar com o horário. Pastor João não colocou aqui um cronômetro bem grande, mas aonde a gente vai por aí tem um cronômetro, e ele fica contando ao contrário, e quem vai pregar fica olhando para ele. É uma tribulação, mas ele tem autoridade para puxar no paletó, né? Crise de direção na vida de Pedro. O Senhor estava falando com eles. Era um cenário, meus irmãos, é um cenário que em Lucas começa do capítulo 9, a jornada de Jesus para Jerusalém. Em João, a partir do capítulo 12, o Senhor começa a compartilhar com eles: olha, para onde eu vou, vocês não vão poder ir agora. O Filho do Homem vai ser glorificado. E aí o Senhor fala sobre sua morte, sobre a sua ressurreição, o seu sacrifício, a sua ascensão. E eles estavam perplexos, era tristeza para todo lado. Aí o Senhor diz assim: olha, para onde eu vou vocês não podem ir agora. E Pedro fica impactado com aquilo. Aí o Senhor diz assim, continuando a conversa: um novo mandamento vos dou, ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí vem a marca registrada do cristão, né? João 13:35, o texto que diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes. Essa é a nossa marca. E aí o versículo 33, Pedro toma a palavra e diz assim: Senhor, vem cá, peraí, quero uma conversa com o Senhor. Me diga uma coisa, Senhor. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vai? Ele já tinha dito que para onde ia não podia dizer, mas tem gente que é assim. Eu quero saber para onde o Senhor vai. Jesus lhe respondeu: para onde eu vou? Aí o Senhor pegou mais maneiro com ele: para onde eu vou, não podes agora seguir-me. Aí o Senhor consola e diz assim: mas depois você irá. Aí Pedro diz assim: glória a Deus, porque não posso seguir-te agora, tem que ser agora. Não sei se os irmãos conhecem esse tipo de pastor, quando tem que ser agora.
Aí Jesus respondeu, aí Pedro diz assim: por que não pode ser agora? Não quero nem saber para onde o senhor vai. Eu estou disposto a dar minha própria vida. Aí Jesus olhou assim mais devagar para ele e disse: tu dará a tua vida por mim, Pedro? Aí o Senhor olhou mais uma vez. Eu fico vendo a cena. Na verdade, eu vou dizer uma coisa a você, Pedro: o galo não vai nem cantar. Você já me negou 3 vezes. Isso chama-se crise de direção. E agora, para onde é que eu vou? Qual a direção? Por que é que eu não posso ir? Sim, mas eu vou. Eu estou disposto a qualquer coisa. Sim, mas para onde? Os irmãos compreendem que há uma crise de direção? Agora veja a crise de direção na vida de Tomé. Rapidamente, qual era a crise de direção de Tomé? Aí nós já estamos no capítulo 14. O Senhor fala sobre isso e ele começa a consolar, porque era uma tristeza, o coração estava perturbado. Ele disse: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí no versículo 4, o Senhor vai falando, todos os irmãos sabem João, né? 14, 1 até o 9, decorado. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não teria dito. Vou preparar o lugar, e quando eu for vos preparar, voltarei para vós mesmos. Reticência. Aí chega no versículo 4 e diz assim, aí o Senhor diz assim, olha o que é que Jesus está dizendo: Pedro, você está em crise. Pedro, você está em crise, deixa eu lhe ajudar. Mesmo vós sabeis, Jesus não diz só para Pedro, está dizendo para todo mundo: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí entra Tomé em cena. Olha só o que é que Tomé apronta. Disse-lhe Tomé: Senhor, eu quero só dizer um particular ao Senhor, eu não prometi nada. Nós não sabemos. Ele não falou para ele: eu não sei. Ele disse assim: nós não sabemos para onde vais. Como é que vamos saber o caminho? Esse é um problema de crise de direção aguda. Nem sabe para onde vai, nem tampouco o caminho. Porque tem gente que está indo e nem conhece o caminho e nem sabe porque está indo. Tem uns que dizem assim: eu nem sei porque que eu sou pastor. Me pergunte por que eu estou aqui. Não sei para quê. Não, pastor, me jogaram aí me convidaram, me chamaram, né? Me meteram aí no meio, me deram uma carteirinha. Meu irmão, pois entregue, pelo amor de Deus, vai cuidar de outra coisa. Isso é um perigo. Você está perdido e não sabe. Oh, meus irmãos. Aí o Senhor disse: Tomé, disse-lhe Jesus: Tomé, tu nem sabe o caminho? Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele perguntou só para onde ia. Ele já disse: quero o caminho, quero a verdade, quero a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Crise de direção. Não sabe para onde vai, nem sabe qual é o caminho. Mas veja agora a crise de direção na vida de Filipe, que é uma coisa assim incrível. Versículo 6 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Versículo 7. Olha o que é que o Senhor está dizendo: se vós conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, desde já agora o conheceis, e o tendes visto. Jesus está dizendo, você está perguntando, se vocês conhecessem a mim. Aí o Senhor está acrescentando alguns detalhes, que era importante saber com quem ia pelo caminho. Se vocês conhecessem a mim, conheceriam o meu Pai, desde já agora o conheceis e o tendes visto. Aí entrou um camarada, discípulo de Jesus, pastor como nós, vamos dizer assim. Aí ele vai e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, que é o que nos basta. Aí Jesus diz assim: eu não estou acreditando, Filipe. Eu acabei de dizer, quem conhecia a mim conhecia o Pai, e que vocês tinham acabado de conhecer, porque está aí, o Pai está lá e está aqui. Aí disse-lhe Jesus: eu não acredito, Filipe. Há tanto tempo eu estou convosco, 3 anos. 3 anos de caminhada e ainda tinha uma crise de direção. 10 anos de ministério e ainda está em crise. Vai crescer quando? Meus irmãos, todos nós crescemos. Quantos passos em falso, quantas vezes claudicamos, novos, crescendo, estamos amadurecendo, estamos na jornada. Mas é inadmissível que a gente não cresça, não redirecione, não mude a rota. Parece o Waze, né?
Mudança de rota. Aquele negócio. Será que é tão difícil mudar a rota? Não, não vou mudar. Meus irmãos, Jesus tinha por certo que os discípulos já não estavam mais naquela situação, naquele estágio. Há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda estão com essa mesma pergunta? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, Filipe, mostra-nos o Pai. Você não está enxergando, porque, meus irmãos, tem gente assim. O caminho está aqui, a direção está posta, mas me mostre. Mas está aqui, eu não estou vendo. Aí o problema é cegueira. O problema é o problema dos homens que regulavam o passo da religião no seu tempo, os fariseus. Tem olhos, mas não veem. Meus irmãos, qual não foi a surpresa de Jesus? Havia uma crise de direção aguda no coração daqueles homens. Agora eu quero compartilhar convosco sobre alguns fatores da crise de direção que afetaram os discípulos de Jesus. Alguns fatores. Primeiro fator, dúvida. Está muito claro, eu passo rapidamente. A dúvida de Pedro: por que eu não posso ir agora? Por que eu não posso fazer agora? Por que eu não posso mudar agora? Até quando eu vou esperar? Dúvida é a mesma questão de Tomé. Para onde? Senhor, nós não sabemos para onde vai, não sabemos o caminho. Ele estava em dúvida. E eu lembro-me de tantas passagens no Evangelho, quando ele disse: Senhor, e agora o que é que vai ser? Como é que vamos fazer? E como é que vamos comer? E o que é que nós vamos vestir? Aí o Senhor olha para eles e diz assim: Sermão do Monte, estamos estudando agora na EBD. Por que andais ansiosos? Porque vocês estão ansiosos. É ali do capítulo 6 de João. Oh, glória a Deus. Porque vocês estão ansiosos quanto ao que vai comer, quanto ao que vai beber. Aí o Senhor diz assim: o vosso Pai Celestial sabe o que você precisa. Você pode olhar para quem está ao seu lado. Só vou pedir essa vez, porque isso às vezes contraria alguém. Diga assim: o Pai Celestial sabe o que você precisa. O Pai já sabe o que você precisa. Oh, glória a Deus. Vocês se lembram desse mesmo Filipe do capítulo 6 de João? Jesus chega para Filipe e diz assim: Filipe, me diga uma coisa. O que é que a gente faz para dar pão para essa multidão que está aí? Aí Filipe olhou e disse assim: Senhor, eu quero dizer uma coisa. 200 dinheiros de pão não dá para alimentar esse povo. Aí o texto de João diz assim: o Senhor perguntou a ele isso, mas já sabia o que é que ia fazer. Fique descansado que Deus já sabe o que é que vai fazer. Dúvida muitas vezes é cegueira da mente imposta pelo diabo. Deus está com você, meu irmão, com a tua família, com o teu ministério. Deus já sabe o que vai fazer. Dá até para dar glória a Deus. Quando o pastor dá glória a Deus, é porque o negócio vai ser bom. É verdade, pastor não dá glória a Deus com qualquer coisa não. Pastor é seletivo. Para você arrancar um glória a Deus do pastor, só Jesus de Nazaré. Brincadeira não. Então, não olhe nem para mim não. Se Jesus disser alguma coisa, vocês recebam aí. O Pai Celestial sabe. Então, dúvida é um fator. Outro fator, perturbação. Fator que aciona a crise de direção. Perturbação, meu irmão. Incerteza, insegurança quanto ao futuro. Você pode imaginar a expectativa de Pedro, daqueles discípulos: Senhor, mas como é isso? Nós estávamos esperando um reino beligerante, bélico, um trono, um rei, e agora o Senhor está indo para Jerusalém, disse que vai morrer, vai ser crucificado e vai ser sepultado, e ao terceiro dia ressuscita. Sim, meu cargo de primeiro-ministro e a secretaria de Estado que eu estava esperando. Aí Jesus disse: não, mas meu reino não é esse. O trono é uma cruz. Aí ele estava louco com aquilo. Era muita tristeza, perturbação. E o Senhor disse assim: não se perturbe, eu me perturbo. Não tem crente assim? Uma vez eu disse ao obreiro: meu irmão, você é bem-aventurado. Pastor, eu sou um desgraçado. Acabaram com a minha reputação.
injúria, calúnia, suspeição, ilação. Ele sabia todos os termos decorados. Aí disse: mas você é bem-aventurado? Sou não, mas está escrito na Bíblia, está no Sermão do Monte. Bem-aventurados sois vós quando vos caluniarem, injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Ele disse: oh meu Deus, sou bem-aventurado numa desgraça dessa. Ele sossegou mais o coração dele. Vocês se lembram, irmãos, tem umas coisas assim que você se perturba. Jesus lá no monte da transfiguração, ali Lucas 9, e aquela magnificência da glória de Deus, Pedro, Tiago e João, a voz gloriosa do Senhor. Quando Jesus desce, os discípulos estavam embaixo no sopé do monte, tentando expulsar um demônio de um rapaz lunático, caía no fogo, caía na água. Era uma coisa terrível. Quando Jesus chega, ele disse: Senhor, diga aí por que é que a gente não pôde expulsar. Ele disse: porque esse tipo de demônio aí só vai quem sobe do monte. Monte não é lugar para armar tenta. Monte é lugar de consagração, para descer consagrado e expulsar demônio embaixo. Mas ainda tem outro fator relacionado à crise de direção, que é a decisão precipitada. Eu vou contigo até a morte. Eu estou com você e não abro. O irmão faz um grupinho para poder aprontar alguma coisa. Cadê a abaixo assinado para me assinar? Estou no grupo, pode botar no grupo. Foi eu que compartilhei, sou eu mesmo, eu sou macho. Pensei que você era pastor. Porque ser pastor, irmãos, é um negócio muito sério. Eu sei que os irmãos estão entendendo o que estou dizendo. Decisões precipitadas. Ele quer morrer por uma causa que ele não sabe direito. Escolhas erradas. Disse-lhe Pedro: por que que olha o texto aí, irmão, do versículo 36 a 38. Por que que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha própria vida. Meus irmãos, tem pastor dando a vida no ativismo, fazendo parede, tijolo, construindo para 20 pessoas, 10 anos, e o campo só faz diminuir. Às vezes estão todas quebradas. Está faltando um direcionamento, irmão. Eu preciso caminhar. Sabe, irmãos, decisões precipitadas, escolhas erradas. Você já imaginou chegar assim a mãe e dizer assim: mestre, eu queria conversar com o senhor. Dá para o senhor, lá no seu reino, quando o senhor estiver entronizado, colocar o meu menino na direita e o outro da esquerda? A mãe não queria nada não, irmão. Queria só o primeiro e o segundo. Os dois meninos. Aí Jesus disse: oh, meu Deus, você não sabe nem para onde é que eu estou indo. Ele quer ficar lá no lugar do ladrão. Não. É para lá. Vai ficar um à direita, o outro na cruz. E os outros discípulos ficaram chateados e foram tomar satisfação com a mãe e com os dois. Não sabia que era para morrer na cruz. Diga assim, levantando comigo: isso é que é crise de direção, irmão. A mãe chegou, aqui acolá chega uma Salomé dessa lá no meu gabinete: pastor, se lembra do meu menino? É um rapaz bom. É bom, mas não é para ser pastor. É capacitado, mas não é para ser pastor. Mas consagra, pastor, pelo menos para honrar. Não tem umas consagrações só para honrar? Não, irmão, já está com 80 anos. Vamos consagrar só para o bichinho morrer, pastor. Irmão, eu sei que as coisas precisam mudar, sabe? Porque as consagrações, elas começaram a se avolumar nesse Brasil todo. Hoje a nossa igreja, ela tem mais pastores do que a Ordem dos Advogados do Brasil, do que o próprio PT, talvez, de filiado. Ou mais de 100 mil pastores. E eu não tenho nada com isso. Oxalá que cresça cada vez mais. Eu só quero dizer uma coisa: que tem muita gente sendo pastor por indicação, sabe? Favorecimento, por troca de alguma coisa, de alguma recompensa, de apadrinhamento. Mas eu vou desviar a rota um pouquinho, porque isso aqui, ainda bem que não é ano de eleição. Aí Jesus disse para ele, e como disse para nós: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Pedro diz assim: por que o senhor não pode? Não vá para Jerusalém não. O senhor não vai para Jerusalém. O senhor olhou assim: meu Deus, não é mais Pedro não. Para trás de mim, Satanás. A crise de direção gera
uma legalidade para que o diabo entre em ação. De repente é o diabo que está falando. Eu escuto às vezes alguns pastores e comentando alguma coisa, e assim, não é ele, Jesus, é o diabo. Para trás de mim, Satanás. É claro que a gente não vai confrontar assim. Mas irmãos, pensando sobre o quanto a crise de direção tem afetado as pessoas, levando-as, eu já tenho que encaminhar o restante da mensagem, não passarei da hora, 1 minuto, porque a crise de direção vai encaminhando as pessoas para outras crises: ansiedade, depressão, angústia, fracasso, sentimento de insuficiência invade o coração. Outros são escravos da tristeza, depressão profunda. E o pior, alguns estão morrendo, literalmente morrendo, infartando, morrendo, pastores se suicidando, filhos de pastores se suicidando por esse Brasil afora. Isso é crise de direção. Que caminho é esse que nós estamos seguindo? Que missão é essa que Deus nos deu, que nos mata, que me leva a colocar uma corda no pescoço? Isso é loucura, meus irmãos. Eu queria que vocês refletissem sobre isso. Eu estou impactado com esse tipo de palavra que Deus me deu de ontem para hoje. E aqui tem algo que eu quero compartilhar convosco, que Deus coloca à nossa disposição métodos que nos ajudarão a tomar decisões acertadas, para que tenhamos cuidado e não venhamos a enveredar ou nos perdermos em meio a uma crise de direção. Eu já passei por muitos caminhos e muitas estradas, e a jornada é longa, mas eu louvo a Deus porque nos momentos cruciais Deus me acudiu e não me deixou perder a direção. Talvez seja a oração da minha querida, saudosa mãe, a irmã Ritinha, e hoje eu oro, e alguns companheiros, discípulos, já estão orando comigo. Aqui é lá eu escuto um orando, porque ele me viu orar. E a minha mãe sempre orava e dizia assim: Senhor, dá-me direção santa e sábia. Eu aprendi desde adolescente. Aí eu fico pedindo: Senhor, me dê uma direção santa e sábia para esse negócio. Quero apresentar 3 fatores, e isso, meus irmãos, tem me tocado muito. 3 fatores que o Senhor compartilhou ao meu coração para vencermos uma crise de direção. Primeiro fator, diga assim comigo: permanência. Vamos dizer mais forte: permanência é igual a relacionamento. Aí nós vamos voltar agora no Evangelho de João para o capítulo 15. Veja o versículo 4, a parte A. Permanência e relacionamento. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanência e relacionamento. Agora veja o texto de João capítulo 15, versículo 1 até o 4. Todos os pastores sabem decorado. Eu vou até suprimir. Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Vós sois os ramos. Todo ramo que não der fruto, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Aí no versículo 4, Jesus começa a falar sobre o que é o relacionamento correto. Veja o texto. Jesus começa com o fato de nós estarmos limpos através da palavra. Tem uma poda. Por isso, meus irmãos, que numa escola bíblica de obreiros, o nosso querido saudoso, faz muita falta na escola bíblica no Brasil, o pastor José Antônio Santos, pastor Zeneco, ele dizia assim, pastor Antônio dizia muitas vezes no plenário: o obreiro tem que ir à escola bíblica, ele não pode faltar sessão nenhuma, é um sacrifício, é lá onde ele amola os ferros, onde ele amola a espada, de uma mensagem ele faz 10, é lá que ele se edifica. Pastor Zé Antônio dizia muito isso. Mas vós, olha só como é que começa a questão da permanência. Começa com a poda, começa com a purificação, para nós estarmos apropriadamente ligados à videira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E aí ele diz no versículo 5, escute meus irmãos: quem permanece em mim e eu nele. Isso fala de comunhão, gente. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí você pergunta: pastor, me diga uma coisa, já que nós estamos na escola bíblica, me responda: como é que eu faço para permanecer em Jesus? Aí João responde, aqui no capítulo 15, versículo 10. Olha o que é que ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu
Amor. Então essa permanência, ela é um processo do relacionamento, flui a frutificação da minha ligação com a videira. A mesma essência que está na raiz de Jessé, está nos ramos. Mas eu estou ligado, eu estou apropriadamente poldado para frutificar. Tem hora que a polda é dolorosa, que dói, tem que cortar algumas coisas. Que vai do orgulho, o egoísmo, o exibicionismo, a prepotência, a arrogância, tem coisa para cortar. E meus irmãos, sabe de uma coisa? A nossa vida, ela flui de relacionamento correto, de conexões corretas, de princípios corretos. Quem concorda diz amém. Isso aqui, meus irmãos, relacionamentos assim com Deus é que produz frutos. Que produz a frutificação aqui é a permanência em Jesus. Glória a Deus. E a permanência em Jesus implica em relacionamento correto com Deus. E relacionamento correto com Deus implica em autoridade espiritual. E autoridade espiritual implica em você vencer os conflitos, vencer a crise. Irmãos, nesse ponto, como eu queria pregar sobre isso. Está no capítulo, nesse texto, o primeiro pilar, eu digo assim, da unidade, que Jesus vai orar por ela lá no capítulo 17, que é baseado na permanência. Veja 17:23. Eu neles e tu. Os irmãos podem repetir comigo? Eu neles. Eu nem ouvi. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. São 7 pilares, estão lá no capítulo 17 de João. Descubra lá. Permanecer no amor, santificação na verdade, coisa maravilhosa. Vamos ao segundo fator, porque a hora já está estrangulando. Segundo fator que o Senhor trouxe ao meu coração como um instrumento útil, maravilhoso, para vencermos a crise de direção. Porque, meus irmãos, se há alguma coisa hoje terrível, premente, urgente no nosso meio, no meio evangélico dessa nação, chama-se lidar com a crise de direção. Pelo menos foi o que Deus me trouxe ao coração. Aí agora nós vamos ao capítulo 16 de João. Capítulo 16 do Evangelho de João, que é um capítulo belíssimo. Ele começa, a verdade é o sermão de despedida de Jesus. Os irmãos, é bom falar para quem já conhece a palavra, fica mais fácil. É o sermão de despedida de Jesus. Esse é um sermão pleno de encorajamento, pleno de estímulo. O Senhor está consolando os discípulos. Para quem estava perturbado, triste, sem direção, sem entender as coisas, e aí o Senhor começa a conversar com eles, levando consolo. Jesus sabia que eles passariam dentro de poucos tempos, poucos dias, uma dolorosa provação. Uma dolorosa provação, meus irmãos, quando a fé deles seria testada, o testemunho também. E ali, naquele cenário de crise que estava estabelecido no coração deles, um cenário muito grande de tristeza, coração perturbado, turbado, incerteza, desesperança, frustração. Eu poderia me demorar aqui e falar desse cenário que muitas vezes ele nos cerca, nos envolve. Como diz Joel, são nuvens densas, densas nuvens. Mas o próprio Jesus reconhecia a tristeza dos discípulos. Veja como ele reconhecia. Deixa eu citar só 2 versículos, o 6 e o 22. Evangelho de João, capítulo 16. Antes porque isso vos tenho dito. Quando ele diz assim, antes porque isso vos tenho dito, você tem que acompanhar do capítulo 12 até aí. O vosso coração se encheu de tristeza. Veja agora o versículo 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Veja que texto lindo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Vocês acham que Jesus não sabe quando você está triste? Eu olho para todos vocês aqui, eu não tenho ideia do que tem no coração de vocês. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Mas eu quero te dizer uma coisa. Numa assembleia como essa, eu não preciso dar 2 pulos, falar 4 línguas estranhas e dizer: o Senhor está me revelando aqui que o irmão está com uma profunda tristeza. Para quê? Se eu já sei que alguém aqui deve estar triste. Porque numa assembleia do tamanho como essa, alguém provavelmente
tenha motivo para estar triste, ou estar abatido, ou preocupado, ou abalado. Mas deixa eu dizer uma coisa: o Deus que nós servimos, Ele conhece a nossa tristeza, o profundo do nosso coração, os motivos secretos e profundos pelos quais nós padecemos, sentimos, estamos passando essa crise. Ele conhece, e Ele não espera nem que a gente entenda porque nós estamos passando. Ele só espera uma coisa: que nós confiemos nele. Ele disse: vocês têm de tristeza. Mas aí você observa no versículo 22, eu vos tornarei a ver. Aí Jesus apresenta só nesse versículo 3 soluções para resolver a tristeza. Primeira solução da ressurreição: eu vou ver vocês de novo, eu vos verei. Olha o que é que ele diz, o texto: eu vos tornarei a ver. Glória a Deus. E o vosso coração se encherá de alegria, e ninguém vô-la tirará. No outro texto diz: a alegria não vai ter fim. Glória a Deus. Quem se alegra por isso, meus irmãos? Uma alegria infinita, uma promessa de alegria, a ressurreição, que agora estava com o prelúdio na vida de Jesus e também se apresentava para nós. Então, nesse cenário de crise aqui, que Jesus apresenta um guia para dar a direção correta. Quantos querem ser guiados pelo Senhor para ter uma direção sempre correta? Vou apresentar a vocês esse guia agora. Versículo 13 do capítulo 16. Mas quando vier, aleluia, aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Levante a mão com alegria e dê boas-vindas ao Espírito Santo com glória a Deus, mais alto que você puder dar. Aleluia. 10 segundos para dar glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meus irmãos, se não fosse o Espírito Santo, não tinha ninguém aqui. Nós estávamos mortos. Sem o Espírito Santo estamos vazios, somos inócuos, apagados, tristes, atribulados. O púlpito não tem vida, não tem valor. Nossas relações são fragilizadas, muitas delas somente pela aparência, pela falsidade, a hipocrisia. Precisamos do Espírito Santo novamente. Vamos dar boas-vindas ao Espírito Santo. Ele conduz os crentes, diz a Bíblia, em toda a verdade. Tem muita mentira por aí, e o pior, em nome do Espírito Santo. Ele é o agente do processo de santificação nas nossas vidas, meus irmãos. Quando vier o Espírito, o que é que ele faz? Versículo 8, capítulo 16: convencerá o mundo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, meus irmãos, que nos convence a seguir na direção certa. Mude a rota agora, enquanto é tempo, diz o Espírito Santo. Eu, antes de vir para cá, eu disse: Senhor, Espírito Santo, não permita que eu fale nada que não seja para falar. Apague tudo que não é para falar e fale só o que é para dizer. Não quero chocar ninguém. Agora, Espírito Santo, o que tu quiser dizer, permita que eu diga mesmo. Satanás, irmãos, ele quer que a gente seja convencido de que algo parecido com o Espírito é bom, mas quando as pessoas embarcam nessa canoa, a derrota é certa. O Espírito Santo quer nos convencer das nossas fragilidades, do nosso pecado, que estamos numa direção equivocada. O Espírito Santo fala à nossa consciência, ao nosso íntimo. Ele fala, meus irmãos. Aí eu estava pensando sobre isso, como crentes hoje em Cristo Jesus, podemos tomar isso, nos apropriar dessas promessas, promessas como aquela que Paulo dizia em Efésios 5,18: não vos embriagueis com, mas enchei-vos Espírito. E todos os irmãos sabem que o que é ser cheio do Espírito, e os frutos do amor que flui no Espírito, de bondade, de domínio próprio, de paciência, de longanimidade, de fé. Oh, meus amados, às vezes nós levamos vidas cristãs, ministeriais mesquinhas, medíocres. Eu digo medíocre, meus irmãos, que um pastor ficar até 2, 3 horas da manhã conversando miolo de pote, áudio vai, áudio vem,
Zap vai, Zop vem. Aqui e acolá erra o destino, dá uma confusão maior do mundo. Eu creio que esse tipo de pastor tem que experimentar, meus irmãos, na prática, essas palavras do Salvador. Essa igreja, eu estou dizendo essa igreja porque nós somos igreja. Estou falando de convenção, estou falando de igreja. Convenção é uma extensão para organização. Estou falando de igreja e nós somos igreja. Sabe como é que a igreja nasceu? Naquela época o Espírito Santo dizia as coisas. Hoje ele não diz mais nada. Ou está dizendo pouco. Lá em Antioquia 13, quem não se lembra quando a missão da igreja começa? Quem é que estava orando e jejuando? Eram os doutores, os mestres. Era Manaém, era Lúcio de Cirene, era Barnabé, era Paulo, era... Meu Deus! E esse povo orando e jejuando. Aí nesse clima, quem foi que falou? Foi Paulo? Quem foi que falou? Aí diz a Bíblia: e disse o Espírito Santo, é Paulo e Barnabé, saudações, amém, glória a Deus. O Espírito Santo precisa voltar a falar. Me permita os obreiros mais jovens, só os mais jovens, que eu vou me dirigir agora aqui aos anciãos. Pastor João Bezerra, muito tempo comigo ali, eu fazendo as atas da convenção, escrevendo na mão. Você lembra, pastor João? E ele na secretária adjunto. Aí o pastor Alex com aquele computador ligeiro, pastor Marivaldo, não tem nada disso não, meu irmão. Que cola uma coisa que já... Não, é tudo na mão. Sabe como eram as convenções, pastor João? O senhor também não escapa não, viu? Pastor Aliaquim, Zé de Oliveira. Pastor Emiliano, que faltava um mês e 2 da convenção, o que é que ele dizia? Dava um decreto de Fortaleza: esse próximo mês todo é de oração. Não era assim, pastor de Paulo? Aí é da casa do homem. Esse mês todinho a igreja está em oração, porque nós vamos esperar que o Espírito Santo diga quem vai ser consagrado. O Espírito Santo dizia: hoje a gente não está perguntando muita coisa, quando cuida está consagrando adúltero, desmantelado, gente processado, desviado, nem crente é. Gente que a gente só conhece quando chega no altar, apadrinhado, que chegou de última hora, é ele, bota a carteira. E tem uns que não precisa nem ninguém botar, ele mesmo chega e bota o nome. Depois de alguns meses, a bomba estoura na diretoria convencional para resolver problema de dia e de noite. Eu duvido que um obreiro que o Espírito Santo tenha dito é esse, arranje esse tipo de problema. Glória a Deus pelos glórias a Deus de vocês, meus irmãos. Eu vou concluir a mensagem, ainda tem 10 minutos, falando sobre o terceiro fator. Primeiro fator que eu falei, meus irmãos, vocês se lembram? Permanência é igual relacionamento. Segundo fator, o guia define a direção. Ou o Espírito Santo volta a nos direcionar, a dirigir os nossos passos, ou nós vamos ficar do jeito que nós estamos. Eu não estou falando do Brasil não, vou falar aqui de nós mesmos, nós estamos em casa. Terceiro fator que Deus tocou no meu coração. Diga assim comigo: o diálogo define a ação. João capítulo 17. Agora os irmãos imaginem, eu não posso ter a pretensão de em 10 minutos pregar o capítulo 17 de João. Mas vocês já pregaram muitas vezes, eu também, em tantos versículos. Mas eu quero só deixar claro uma percepção que o Espírito Santo compartilhou no meu coração. Abra aí a Bíblia no capítulo 17, acompanhe comigo, meus irmãos. Porque aqui o Senhor começa o texto dizendo assim: Jesus falou estas coisas. Aí você pergunta, que coisas? Começa lá do capítulo 12 e vai chegar lá no 17. Foi as coisas que ele falou. Pastor, como é que o senhor sabe? Que eu li tudinho, várias vezes. Jesus falou estas coisas. Aí o que é que ele faz? E levantando os olhos. Semana passada eu escutei tantos amados pregadores aqui, ao vivo assim. Tive o prazer de dar-lhe um abraço e tirar uma foto com ele, pastor Valdir. Só não sei dizer o resto do nome dele. Não é, Jó, que dá ultimato, né, Tiago?
E ele foi dar uma palestra para os pastores, lá na igreja do pastor Mário Levi, na presbiteriana, sobre a face oculta da igreja, a face oculta da missão, unidade. É o tema do encontro da CEPAL. A face oculta, unidade, a face oculta da missão. E ele leu esse capítulo 17 e leu só essa frase. Jesus falou estas coisas e ele leu só isso. E levantando os olhos ao céu, falou 1 hora. Eu disse, meu Deus, eu acho que eu fui lá no terceiro céu com aquela palavra de Deus. Ô, palavra do céu. Agora, eu queria compartilhar com você só essa outra frase. Pai, é chegada a hora. Levante sua mão comigo e diga assim: Pai, é chegada a hora. Como não dá para o capítulo 17 todo, vamos ficar só aqui. E eu creio que vai ser, quem sabe, inspiração para os pastores pregar. Eu estava meditando e pensando, por que 1 hora determinada, irmãos, ocorreria aqui na vida de Jesus? Isso é recorrente no Evangelho de João, sabe? Eu poderia citar aqui o capítulo 12, quando essa hora se aproxima. Quem se lembra lá das bodas de Caná da Galileia, quando Jesus diz, Maria chega e diz, faltou vinho, isso ainda não é chegada a minha hora. Jesus tinha consciência dessa questão da hora, porque essa hora vai sempre indicar um lugar especial, um momento de crise. Os irmãos creem que é chegada a hora da igreja. Nós estamos vivendo um momento de crise, é isso que Deus quer falar aqui, de crise, de destino. Mas vamos em frente. Isso, por sua vez, meus irmãos, também me faz refletir sobre o seguinte: vai nos orientando que o Senhor está no controle, dirigindo os nossos passos. Você não está atrasado nem adiantado. Vai chegar a hora. Chegou a hora é agora. A hora é agora. Deus vai estar mostrando o seu desígnio, o seu propósito para cada um de nós. Então, durante o ministério de Jesus, ele sempre estava advertindo os discípulos: olha, estejam atentos para diversos acontecimentos. Eu poderia citar tantos. Vocês conhecem a face do céu, mas vocês não têm, conhecem quando é que vai chover e tal, e vocês não sabem. Quer um sinal? Não tem sinal para vocês. O sinal já foi dado. E no final do sermão de despedida de Jesus, aqui, versículo 32, 16 e 32 agora, ele dirige as palavras aos discípulos. Veja como é que ele diz, irmãos: eis que chega a hora e já se aproxima. E aí ele entra no capítulo 17 e diz assim: chegou a hora. Aí o capítulo 17, meus irmãos, o capítulo 17 é como se fosse assim um grande ato de uma peça maravilhosa que vai começar. E Jesus abre as cortinas assim. É o diálogo do pai com o filho. Você já imaginou? Por isso que eu coloquei o diálogo que vai definir a ação, a nossa missão. Então note que ele começa a apresentação do diálogo aqui, a conversa, diz assim: Jesus falou estas coisas. E eu poderia aqui falar todos os versículos que tem anotado daquilo que ele falou antes, da questão da hora. Mas meus irmãos e irmãs, esse diálogo maravilhoso, é tão maravilhoso, eu recomendo a você fazer uma experiência que eu já fiz. Tente ler o capítulo 17 de João de joelho, numa hora sossegada, que não tiver ninguém perto de você. Sabe, irmão, porque esse diálogo aqui contém coisas profundas, anseio do coração do Senhor. É ele conversando com o Pai, e o alvo somos nós. Então os anseios profundos do coração de Deus vão se descortinando nessa oração intercessória. E o Senhor trouxe ao meu coração uma mensagem que era só nesse texto, mas que hoje eu não prego, que vai falar sobre o mistério, que vai falar sobre a missão, que vai falar sobre a santificação da verdade, a unidade perfeita. Mas, irmãos, veja, Jesus termina a oração agora com a sensação de plenitude, de completude. Não há crise. Levante sua mão pela fé e diga assim: não há crise. Aleluia. Era essa a sensação, aquele diálogo com Deus, aquele encontro com Deus, a questão de toda a unidade. Meus irmãos, agora, como só tem 3 minutos, eu vou ser fiel, eu vou pelo menos citar, oxalá eu pudesse comentar 13 declarações, são mais, mas eu anotei pelo menos 13 em João 17, que aponta que é chegada a hora.
É chegada a hora da nossa glorificação. Jesus, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. A glorificação estava relacionada à cruz. Meus irmãos, tem pastor que quer ser pastor porque quer título, quer status, quer proeminência. Um dia um me chamou para mim e disse assim: pastor, quando é que o senhor vai entrar no clube da Hilux? É isso que quer ser pastor? É para participar de um clube? É para enricar? Depois de 42 anos no campo pastoral, foi que eu consegui comprar minha casa e financiar. Glória a Deus por isso. Não vou censurar ninguém que em cada canto que foi fez 3, 4 casas e hoje é um empresário. Não. Deus lhe abençoe, mas não me desampare. Dizia um irmão. Mas tem mais, é chegada a hora. É chegada a hora. Eu falei de João 17:1. João 1:3 diz assim, 17:3. É chegada a hora de nós conhecermos a Deus. E quem não se lembra de Paulo, Filipenses 3:10, deixei tudo, reputei tudo como esterco, como refúgio, para o conhecer e a virtude da sua ressurreição. Meus irmãos, João 17:4, é chegada a hora. Jesus diz assim: está consumado. Meu irmão, está consumado. Ou você é pastor ou não é, ou você é crente ou não é, ou você é pastor de igreja, ou você é outra coisa qualquer, mas você tem que dizer: está consumado. Da cruz eu não desço. Desce se tu for o Filho de Deus. Não desço, está consumado. Eu já estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Tem uma cruz para o mundo e uma cruz para o eu. Oh, meus irmãos, é chegada a hora. 12:27 diz assim: agora minha alma está perturbada, que direi? Salva-me desta hora. Mas espera, esta hora foi que eu vim. Tem tanto pastor querendo ser salvo dessa hora, tem tanta igreja querendo ser salva dessa hora. A igreja evangélica brasileira está querendo ser salva dessa hora, está querendo fazer compromissos com chavos, alianças que não deveriam fazer, porque ela está com medo dessa hora, está com medo do comunismo, está com medo do PT, está com medo não sei o que, está com medo que os valores vão se acabar, com medo de tanta coisa. Está com medo de quê, meu irmão? É para a cruz que nós vamos. E tu acha que é só a cruz? Isso desemboca na ressurreição, meus irmãos. A ressurreição tem poder. Se não fosse por ela, eu não estava pregando aqui hoje. Eu queria dizer algumas coisas, mas não é próprio agora. Eu disse que não ia comentar, já estou comentando, a hora já terminou. Jesus disse assim: para isso foi que eu vim. O que é que você veio fazer? Eu disse para os meus pastores lá, e na escola bíblica aqui de obreiros que teve numa palestra, eu disse: irmãos, a hora de desistir de ser pastor é agora. Aproveite. Oh, meus irmãos, é chegada a hora de manifestarmos a glória de Deus, versículo 6. É chegada a hora de proclamarmos a palavra que recebemos do Senhor, versículo 8, 17, só do capítulo 17. É chegada a hora de guardarmos o rebanho do Senhor. Tem pastor que não está guardando mais nem a vida dele, nem o coração dele, nem a palavra, quanto mais o rebanho. O cara viaja, desaparece, deixa um filme passando para a igreja, chega contando lorota, conversa fiada. Meu irmão, se enxerga, pelo amor de Deus, guarda o rebanho do Senhor. Irmão, eu falo muito baixo. Quando eu me exalto assim, eu penso que eu estou gritando muito, sabe? 17:12 está aí dizendo que chegou a hora de guardar o rebanho. Irmãos, e no capítulo 17, 14 a 16, Jesus diz assim: não peço que eu os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Aí Jesus disse assim para mim: é chegada a hora de nós estarmos no mundo sem deixarmos nos mundanizar. Os irmãos concordam? Chegou a hora de nós estarmos no mundo, mas sem nos mundanizarmos. Porque, pastor João, me desculpe, meu companheiro, nós somos da mesma lavra. Pastores mundanos, pastores carnais, querem matar os outros. Só basta descontrariar, já está fazendo um BO, processa todo mundo, uma confusão dos infernos. Meu irmão, isso é mundo, isso é carne, adúlteros, soberbos, desavergonhados, profanos. Vamos chamar o Espírito Santo de Deus para dar um jeito nisso. Oh, glória a Deus. Meus irmãos,
Porque tem coisa que a gente já diz, rapaz, esse homem não pode ser crente, eu vou matar. O pastor vai entrar num grupo, bota numa rede de não sei quantos pastores, quase 1000, dizendo que vai matar o outro. Me desculpe, será que esse irmão tem vontade de chorar com um negócio desse? Meus irmãos, sabe, é chegada a hora do nosso testemunho, da nossa unidade, testificar, e as pessoas aceitarem Jesus. Sabe por que é fraco o número de pessoas que estão aceitando Jesus? Porque não há unidade. Quando Ele está em nós e nós nele, o Pai é glorificado e o mundo vê. E o que é que o mundo está vendo? Pastor propineiro nos palanques, nos comícios, para cima e para baixo. Aí tu quer que Jesus salve alma aonde, meu irmão? Pronta, poucas e boas. Aí eu chego para fazer uma compra. Qual é a sua profissão? Pastor. Sinto muito não aprovar o crédito do senhor. O que foi que houve? Qual é a igreja do senhor mesmo? Não é daquela não, não é daquela não. Mas hoje se eu disser assembleia eu estou ferrado, é pior. Levante a mão assim comigo e assim, é chegada a hora de levarmos a sério a prática da oração intercessória. Veja o versículo 20: eu não rogo somente por esses, mas por aqueles que hão de crer em mim. Meus irmãos, é hora de pastor orar, agonizar em oração. Pastor que não vai mais a circo de oração. E o senhor vai, pastor? Vou, porque senão eu não posso pregar. Não quer saber mais do que a oração de madrugada, não ora com a igreja. Meus irmãos, é chegada a hora de vivermos em unidade. Diga amém por isso. Sem unidade a igreja não sobrevive. É chegada a hora do mundo conhecer a Jesus simplesmente olhando para a nossa unidade. Sabe por que muitos obreiros estão aqui? Porque não estão em unidade. Estão feridos, estão magoados, estão atribulados, estão abatidos. Mas quem veio, mesmo atribulado, abatido e ferido, vai sair renovado, encorajado. Aí vem João 17:23, chegou a hora de manifestarmos o amor do Senhor no mundo. Temos dificuldade de amar como Jesus amou. Sabe por quê, meus irmãos? E eu creio, meus amados, sabe de uma coisa? Eu passei, pastor João, mais 5 minutos que eu vai perdoar meu pecado, porque eu acredito que essa mensagem é relevante para esse tempo de crise, sabe? Eu creio que as nossas discórdias, pastor, aqui não tem discórdia. Pare de conversa ficada. Vamos enrolar quem, meus irmãos? Nós vamos nos enganar nós mesmos? Lá em 1 Coríntios 3:18 diz que o pior tipo de engano é o autoludíbrio. Engana-se a si mesmo. Nós não vamos enganar a si mesmo. Tem discórdia? Tem. Tem confusão? Tem. E não é pouca não. Pastor João já perdeu o resto dos cabelos, quase tudo, está caindo, está branco. Envelheceu uns 10 anos nesses dias. E não pensa que é brincadeira não. Não é só ele não. Discórdias. E as nossas discórdias não são causadas por causa da nossa teologia não, sabe, meus irmãos? É pela falta de relacionamento correto com Deus. Nós discordamos facilmente um dos outros, sabe por quê? Porque amamos superficialmente. A unidade é essencial para que o corpo de Cristo, irmão, seja a expressão viva do amor do Senhor. Tem um escritor querido que eu li no final do ano passado e recomendo, Francis Chan. Ele diz assim: desconsiderar a unidade é menosprezar a cruz de Cristo. Se você puder ler um livro chamado Até que Cheguemos, até que todos sejam um, é uma pérola. Se eu pudesse, eu teria dado um livro desse a cada um dos irmãos. Até que todos sejam um. A igreja, meus irmãos, a igreja deve contrariar essa era racionalista com as ações do reino de Deus e não apenas com palavras. Quando nós vivemos em unidade, nosso coração está alinhado com o coração de Deus e, portanto, não há espaço para divisão, para briga, para inveja, para discórdia, para ciúme, para mentira, para raiva, para ambição, gente querendo matar o outro, dissensão. Só há lugar para paz e harmonia. Estamos juntos e é junto de verdade. Vamos ficar em pé e fazer uma oração, meus irmãos. Quem pode dar um glória a Deus por esta palavra? Com a vênia do presidente ainda vou orar, depois de atrasado. Todos os meus pastores, levante a mão.
Meus irmãos, veja como a mão é pesada. Eu estava com vontade de fazer agora com vocês tudinho que uma vez eu fiz lá na igreja de Iguatu, mas não vou fazer. Mas no dia que Deus direcionar, vocês façam. Meus irmãos, agora nós vamos fazer essa oração de joelho, porque eu acho que teria que ter uma sessão plenária em cada assembleia ordinária, cada EBO por esse Brasil, uma plenária só para lamentar e chorar, como diz Joel 2, porque o cenário de crise que nós vivemos é tão caótico que é hora de chorar e lamentar e pedir a misericórdia de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Sabemos que és Tu que és o caminho, que aponta o caminho. Abaixa esses montes, aterra esses vales. Oh, deixamos para trás todo embaraço, tudo que para trás fica, e vamos para o alvo, que é Jesus. Abençoa a nossa convenção, abençoa, Senhor, o preletor, que logo mais estará aqui no púlpito, toda essa escola bíblica, os trabalhos convencionais, que tudo sejam ajustados, que todas as coisas sejam resolvidas, da santa e sábia direção à mesa diretora. Abençoa a nossa pastoral em todo esse estado, na capital, região metropolitana. Pai, toma a tua direção. Nós combatemos toda a resistência do inferno, de Satanás, contra a tua obra, em nome de Jesus. Todo direito legal assumido, que seja agora neutralizado no nome de Jesus, e que a tua obra no nosso estado continue, Senhor, florescendo para a glória do teu nome. Ó Espírito Santo, nos ajude nessa jornada. Pai, a minha oração em nome de Jesus, todos que recebem esta palavra com alegria, abraça quem está ao seu lado e diga assim: o Senhor é contigo, não temas.